vezes a gente vê esse aglomerado branco, a gente acha que é um papel, que é teia de aranha, né? Mas muitas vezes é um micélio do fungo mesmo, que está crescendo, englobando a serrapilheira e auxiliando aí no processo de manutenção do solo, também criando o que a gente chama de internet natural. Então, micologia é a ciência que estuda os fungos, um pouquinho do que a gente trouxe aqui para mostrar. Então, o reino fungi é um reino muito diverso, que engloba organismos desde muito pequenos, como, por exemplo, as leveduras, né, as Saccharomyces, que é tão importante nos processos fermentativos, do pão, da cerveja, e também alguns fungos macroscópicos, que são bem macroscópicos, né? Então, aqui a gente trouxe alguns exemplares que chamam a atenção pelo tamanho, né? Esse é o gênero Ganoderma, um gênero que ele é parasita de árvores, né? Então aqui a gente encontra com facilidade isso em árvores em praças públicas, né? Em parques públicos, né? Temos alguns que são bastante grandes, né? Então são as orelhas de pau, são bastante rígidas, né? Tem vários tamanhos, tem algumas que são gigantescas como essas. Aqui a gente trouxe um pouquinho da diversidade de fungos que a gente coletou aqui no parque mesmo, né? Parque Estadual Fontes de Ipiranga. Então, chamando atenção um pouco para a diversidade do reino e para todos esses organismos, essas cores, formatos, texturas bastante diferentes, né? Quando a gente fala em fungo, em cogumelo, geralmente a gente lembra desse formato mais clássico, né? Com o chapéu, né, que a gente chama de pilho e estipe, mas também tem alguns fungos que tem um formato bastante diferente, né, como esses fungos ressupinados, né, então que aparecem como uma mancha na madeira. Também os fungos coraloides, né, que a gente tem aqui embaixo, que parecem como um coral mesmo, né, não tem essa cara de cogumelo, mas também são fungos, né. Então aqui a gente tem também um pouquinho da diversidade de fungos gelatinosos, né? Alguns que têm essa aparência com uma textura mais aveludada ou também com pelos, né? Então um pouquinho da diversidade de cogumelos que a gente tem. Aqui também a gente chama um pouco a atenção para o micélio, né? Então os fungos filamentosos, eles são compostos por células que a gente chama de hifa, né? Em conjunto, então, é o micélio. Então aqui a gente consegue ver de forma bem didática, né, um cordão micelial formando o cogumelo, né? Então os cogumelos são compostos de hifas. Esse micélio, essa hifa, ela é muito importante no ecossistema, né? Tanto com essa função de degradação, né? Degradação da lignina. Então os fungos são os organismos que conseguem degradar esse composto, muito abundante, né? O que seria de nós sem os fungos para degradar as árvores mortas, essa matéria orgânica. E eles também são importantes para a manutenção do solo, né? Então muitas vezes a gente vê esse aglomerado branco, a gente acha que é um papel, que é teia de aranha, né? Mas muitas vezes é um micélio do fungo mesmo, que está crescendo, englobando a serrapilheira e auxiliando aí no processo de manutenção do solo, também criando o que a gente chama de internet natural, né? Então os fungos, por eles têm uma capacidade de fazer conexões, né? Fazer associações com as raízes das plantas e conseguem conectar muitas vezes o solo todo da floresta, né? Então conectar uma árvore na outra, e essas árvores conseguem utilizar essa rede fúngica para compartilhar informações, né? Então as árvores mais velhas conseguem mandar nutrientes para árvores mais novas em desenvolvimento através dessa rede, desse micélio natural. Tanto nutrientes quanto também toxinas, né, contra avisos, contra patógenos, por exemplo, elas utilizam essa internet natural, né? Então, no subterrâneo também tem muita coisa acontecendo, mais às vezes do que a gente sabe e conhece, né? E também a gente trouxe um pouquinho dos líquens, né, que são as associações que os fungos fazem com algas ou cianobactérias, onde essa porção fotossintetizante, então, né, que tem a clorofila das algas ou das cianobactérias, absorvem a energia solar, então, e transformam em nutrientes, né, em
carboidrato, tanto para elas quanto para o fungo, que aqui no caso confere uma proteção nesse sistema, né? Também são organismos muito conhecidos. E isso é um pouquinho do que a gente faz aqui na micologia. A gente trabalha tanto com ciência básica, né? Então com biodiversidade, com conhecimento dessa biodiversidade, e também temos algumas pesquisas aplicadas, que só são possíveis, né, a partir desse conhecimento básico também. E é isso.